Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, do canal Resenha da Flamília, bastidores da grave situação envolvendo Braz e torcedor agredido. Uma briga no shopping, no dia de ontem, no Barra Shopping. Olha, a gente vai trazer situações de bastidores que a gente apurou. O desdobramento disso lá em Goiânia, onde o elenco do Flamengo está já concentrado para a partida de hoje contra o Goiás, de que maneira alguns jogadores receberam isso. E olha, em meio ao caos, o Flamengo hoje enfrenta o Goiás e o Flamengo pode sair do G6 com resultados totalmente possíveis. O Flamengo não se encontra em campo, joga e hoje joga futebol de Z4. Atlético Paranaense e Fluminense vencendo, o Flamengo está fora da zona da Libertadores. E será que terá forças para voltar? Enfim, meus amigos, temos aqui muitas notícias e informações falando sobre o Flamengo, bastidores. O Marcos Braz sairá. O discurso de ontem do Rodrigo Duche de Abranches, ele passa pano para o Marcos Braz, o porquê. Gente, ele é vice-jurídico do Flamengo. É protocolar, mas enfim, nós vamos explicar tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui agora no canal Flamília da Nação e no canal Resenha da Flamília. Queria pedir a você que está aí do outro lado para que deixe o like. Gente, é importante demais o like para que mais e mais pessoas possam assistir o vídeo. Não custa nada, de graça, e você ajuda aqui no crescimento do canal. E mais, canal Flamília da Nação e Resenha da Flamília são os únicos canais que dão prêmios para vocês só por assistirem. Você assiste, vai acumulando pontos por deixar like, estar inscrito, assistir a quantidade de minutos. Quanto mais minutos assistirem, vocês vão acumulando pontos. Ah, Fábio, como é que eu faço para ver minha pontuação? É só você colocar a palavra, só você colocar o exclamação estrelas. Tudo minúsculo, exclamação, estrelas. Você vai ver quantos pontos você tem. E depois vai na nossa loja virtual e troca por uma série de produtos. Camisa do Flamília da Nação, camisa do Flamengo, bonés, enfim, uma série de, inclusive, situação também que você poderá trocar a sua pontuação. Nós estaremos colocando para vocês no nosso site virtual. Então dá essa moral, clica aqui embaixo, inscreva-se no canal Flamília da Nação e também aqui no canal Resenha da Flamília para você acumular os seus pontos. Enquanto você deixa o like, se inscreve, a vinheta roda e um show de notícias e informações do nosso Flamengo vai começar. Roda a vinheta! Gente, primeiro, em meio ao caos que o Flamengo vive, a gente não pode esquecer que hoje o Flamengo entra em campo. E é um jogo que o Goiás, ele perdeu aos 50 minutos do segundo tempo para o Palmeiras no Allianz Parque. Vem crescendo de produção e dificultando a vida dos adversários. Se eu não me engano, antes de perder para o Palmeiras, ele estava vários jogos invicto. E o Flamengo é realmente uma loucura. O Flamengo hoje é um dos piores times do campeonato em termos coletivos. Tem um técnico que é tão desequilibrado quanto o departamento de futebol. E vocês viram, os fatos estão aí para vocês poderem ver e observar. Agressão. O cara que parte para agressão, para mim, perde totalmente a razão, independente do motivo. A tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou até compartilhar isso aqui com vocês, porque eu acho isso um negócio muito sério, cara. O Flamengo está prestes, e eu vou mostrar para vocês, nesse momento, a sair do G6. O Fluminense tem 1 ponto a menos que o Flamengo e o Atlético Paranaense 3 pontos a menos. Na suposição do Flamengo empatar com o Goiás, não é nem perder.
o Fluminense e o Atlético Paranaense. O Fluminense pega o Cruzeiro em casa, quer dizer, a chance do Fluminense ganhar é muito grande. E o Atlético Paranaense joga em casa também contra o Internacional, quer dizer, a chance do Atlético Paranaense também vencer é muito grande também. E aí, o Flamengo sairá nesta rodada já do G6. O Flamengo entra para uma final de Copa do Brasil contra o São Paulo no próximo domingo, fora do G6. E aí eu chamo a atenção, cara, como o Flamengo é realmente um negócio de maluco, cara. O Flamengo joga uma final de campeonato de Copa do Brasil contra um São Paulo, que se vocês olharem a tabela de classificação, o São Paulo, ele tá lá embaixo, cara. Ele tá simplesmente a 4 pontos do Z4. Não é possível. Não era para o Flamengo jogar em igualdade de condições contra o São Paulo. O Flamengo quase perde para o time reserva de São Paulo no Maracanã. Na final da Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo no Maracanã. E assim, são acúmulos de situações, de fatos que vêm acontecendo, que nos deixa, cara, a ponto de acontecer o que aconteceu ontem, o que vem acontecendo. O Flamengo é uma loucura. É preparador físico que agride jogador, é pancadaria em meio a treinamento, e todo mundo diz, quando é perguntado no departamento de futebol, diz que o ambiente é maravilhoso, como se nós fôssemos otários. Ninguém é bobo. Todo mundo sabe que o ambiente do Flamengo é terrível. Terrível. E o presidente simplesmente assiste tudo o que acontece e não toma nenhuma providência. Eu vou repercutir aqui com vocês que ontem o Bragantino venceu, passou o Flamengo, e o Bragantino, terceira posição, tem o Matheus Gonçalves como titular da equipe e que fez um grande jogo no dia de ontem, jogando muito bem o garoto, e o Flamengo precisando de um ponteiro pelo lado direito. Aí o Sampaoli diz na coletiva que coloca o Gabigol ali porque não tem um atacante pelo lado direito, não tem um meia por aquele lado, mas ele tinha e resolveu deixar o garoto sair. E Sampaoli, ninguém é otário. Não me venha com esse discurso que você disse na entrevista de que nem sabia. Ele joga a responsabilidade para a diretoria, sabe por quê? Porque o relacionamento do Sampaoli com a diretoria do Flamengo, tirando o presidente, é péssimo. Ele tá doido para se livrar, só que ele quer os 16 milhões dele. Então, ele joga a responsabilidade para a diretoria, de que ele não sabia que o jogador foi emprestado, só que o jogador esteve por aqui e ele simplesmente não colocava o jogador para atuar, nem quando faltava jogador naquela posição. O Matheus Gonçalves foi uma vítima do Sampaoli, mais uma. Tanto é que o seu empresário disse para a Raíssa Simplício, abre aspas, o Sampaoli não sabia que o Matheus Gonçalves estava no elenco. Ele nem sabia que o jogador estava lá. Por isso o jogador saiu. Ele ironizando a declaração do Sampaoli. É um absurdo você ver um talento do Flamengo sendo negligenciado por um treinador que veio para o Flamengo para destruir aquilo que já estava ruim. E aí a gente vai entrar nos bastidores da grave situação envolvendo Marcos Braz e o torcedor. O vice-jurídico do Flamengo, Rodrigo Duche de Abranches, ele fazendo o papel dele de advogado, e aí ele tem que, obviamente, ele está ali, vou colocar aqui para vocês, ele está ali defendendo um dirigente do clube, papel normal, tá? Ele advogado pega um detalhe, se prende a detalhes e aí vai fazer a defesa em cima de um fato. Como realmente a torcida jovem do Flamengo fez uma declaração, né? uma publicação no dia anterior, pedindo para que todos tomassem conta e ficassem atrás de atletas e dirigentes, só que a torcida disse isso
na noitada e não à tarde, né? Ele diz o seguinte: o Marcos Braz foi vítima numa perseguição, coisa premeditada. O Marcos Braz estava com a filha dele, uma situação totalmente constrangedora, foi ameaçada a vida dele na frente da filha e ele tomou uma reação. Ele é vítima nessa história. Ele vai correr atrás dessas pessoas. A polícia vai correr atrás dessas pessoas. Para mim, esse tipo de coisa, ameaça, perseguição, não pode acontecer. Isso é crime, disse o Duncho de Abranches. Bom, o Duncho de Abranches está fazendo o papel dele como advogado do clube. Só que nós não somos bobos. Gente, prestem atenção. O rapaz, que não vou dizer que é vítima também não, porque não tem vítima nessa história não. O menino que sofreu a agressão, agrediu e tal, e que fez lá o papel dele, que ele achou que seria correto dentro do Barra Shopping, a gente apurou, ele trabalha dentro do Barra Shopping, quer dizer, ele é entregador, ele trabalha como esses entregadores, iFood, dentre outros dessas que existem vários hoje, ele é entregador, então ele estava ali, cumprindo o trabalho dele, a carga horária dele, quando viu o Marcos Braz, e eu só posso falar do que eu vi. O vídeo que eu vi, das palavras proferidas do entregador, do torcedor para o Marcos Braz, eu não vi ameaça de morte nenhuma. Eu não vi nem palavras ofensivas. Não vi. Não é que não tenha tido, eu digo que não vi. Os vídeos que eu vi e que você viu, não tem isso. E o Marcos Braz simplesmente num ato de total selvageria, na minha opinião, num ato em que ele que precisa ter uma cabeça mais... Aliás, ele nem ali deveria estar. Se ele tivesse cumprido um dever de trabalhador, inclusive nós pagamos o salário dele, eu com o meu imposto que pago pela empresa que trabalho, imagina eu chegar para o meu chefe e dizer que eu não estava na sessão da Câmara, que estava acontecendo naquele momento, porque eu estava no shopping comprando presente para minha filha. Então existe, inclusive, hoje, uma deputada do PSOL, me fugiu agora o nome da deputada, e por favor, galera, não me entrem com questões políticas, porque não era nem para eu ter dito o partido, porque aí entra situações políticas. A deputada estadual Dani Monteiro pediu a cassação imediata do mandato de vereador do Marcos Braz. Por quê? Ele deveria estar numa sessão da Câmara, ele deu presença online. Olha que vida maravilhosa, né, cara? Ser vereador é muito mole. O cara dá presença online e vai pro shopping comprar presente pra filha. E na hora da votação, ele não tava nem aí, tava brigando com o torcedor. Então o Flamengo é uma zona. O Flamengo em 2023 é uma verdadeira zona, uma bagunça. A repercussão lá em Goiânia, pelo que a gente apurou, pro grupo de jogadores, teve jogador estarrecido, com medo, jogador que entende e sabe que em momentos que o Flamengo vive, não é hora de ir para shopping, de ir para determinados lugares. Tudo bem que num país, numa situação civilizada, isso não é o correto. Você não tem que agredir ninguém, nem com palavras, nem principalmente com agressão física. Mas o torcedor, pelo que eu vi, o vídeo que eu vi, que tá aí viralizando, em que o torcedor fala, cara, isso é uma vergonha, você tem que sair do Flamengo e tal. Ele não agride o Marcos Braz nem com palavras. E simplesmente foi agredido pelo Marcos Braz, cercado de seguranças, porque ele anda realmente com vários seguranças. E aí, meu amigo, eu vou dizer para você, a coisa no Flamengo vai ficar complicada, porque se ele realmente, esse menino for membro de uma torcida organizada, segundo o pelotão, da maneira como ele disse que vocês vão ver que a coisa vai ficar feia no Flamengo e que eu não concordo, tá? Eu sou totalmente contra a violência. Eu acho que quando as coisas começam a entrar por esse caminho,
O nosso papel é tentar baixar a temperatura. Calma, peraí. Vamos organizar. Presidente, dá um tapa na mesa e organiza essa bagaça, essa bagunça que é o Flamengo hoje. Demite esse treinador, toda a comissão técnica e promove imediatamente essa reformulação no departamento de futebol. Até pela saúde física do Marcos Braz, que precisa ser preservada nesse momento. E é claro que sabemos que, embora o discurso interno seja esse, do Landim ter prestado solidariedade, o Landim não vai demitir o Marcos Braz, mas a conversa que vai haver nos bastidores, né, com calma mais à frente, é para que ele seja realmente afastado. E eu repito, na minha opinião, e diante do que a gente ouve de conselheiros, de pessoas da própria diretoria, o que aconteceu hoje é um capítulo final da história envolvendo o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o Flamengo. Que ele, obviamente, não vai sair pela porta dos fundos, demitido. Isso não vai acontecer, é impossível isso acontecer com o Landim lá, enfim, eles se dão muito bem, são todos amigos, mas num consenso do que é melhor para todos, e isso, obviamente, depois dessa final, infelizmente, eles vão esperar o Flamengo perder para poder tomar as atitudes que tem que tomar. Ano de 2023 trágico para o Flamengo, e que pode terminar a semana com o Flamengo fora da zona de Libertadores. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação, Resenha da Família, e que o Flamengo possa conquistar uma vitória no dia de hoje para amenizar toda essa situação. Um abraço a todos.